E aí, tudo bem? Como eu falei com vocês, eu vou fazer esse outro vídeo dando continuidade à leitura de Romanos. Hoje nós estamos no dia, deixa eu ver se eu me lembro que dia é hoje, gente, dia 4 de agosto de 2022. Nós estamos realizando a leitura do capítulo 4 de Romanos. E eu quero também deixar, né, dar essa continuidade, porque nós precisamos continuar essa leitura, uma vez que, por um motivo de força maior, ontem nós não tínhamos conseguido realizar e por isso eu estou atualizando. Eu quero dizer para você que é o mesmo procedimento, né? Nós começamos com a leitura e eu quero gravar porque continua esse pensamento maravilhoso, essa reflexão que nós estávamos fazendo a respeito de Romanos 3, ele falando sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 4 ele fala assim: então o que poderemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que ele foi salvo por causa das boas obras? Foi por causa das boas obras que Deus o aceitou? Aí ele diz assim, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para eu continuar aqui. Eu preciso entrar aqui para acompanhar. Amém? Então diz assim, se assim fosse, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus riscou seus pecados e declarou-o sem culpa. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como direito. No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz com ele seja aceito por Deus. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus, independentemente de obras. Ele diz: como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Lá no Salmo 32, nos versículos 1 e 2, né, nós vemos Davi cantando isso, celebrando a alegria, contando da alegria de ser considerado justo, porque ele experimentou isso. Ele teve os seus pecados apagados, as suas transgressões perdoadas. Você sabe que o rei Davi, ele cometeu pecados de adultério e outros também, mas a Bíblia relata sobre o pecado que ele cometeu com Batseba, né, que ele mandou matar o marido dela para poder ficar com ela, e aquilo foi um pecado muito grave, mas sabe o que a Bíblia conta? Que ele teve os seus pecados perdoados porque ele creu em Deus, ele acreditou em Deus. Então, aqui também vai falar de Abraão, está falando de Abraão, e ele diz: o que nós vamos poder dizer do justo Abraão? Abraão é considerado o pai da fé, ele foi justificado. Aí ele pergunta: será que ele foi aceito por Deus porque ele praticou as obras da lei? Ele está falando diretamente para os judeus romanos, né? Você sabe que Paulo está escrevendo para os romanos, e lá esse povo precisava entender que, embora eles tivessem acesso à lei, não era a obediência à lei que salvava. Paulo estava trazendo uma mensagem de Cristo Jesus. Olha, é Cristo que nos justifica. Esse fato de vocês quererem obedecer esse monte de regra da lei, não vai. Ele diz assim: por acaso vocês acham que Abraão, ele foi justificado por Deus porque ele fez boas obras? Aí ele começa a explicar que Abraão, ele fez o ritual da circuncisão bem depois, né, de ter acreditado em Deus. Então, ele começa a trazer esse paralelo. E Davi, né, canta aqui no Salmo 32, justamente da alegria de um pecador que tem a sua transgressão, que tem os seus pecados perdoados por causa da bondade de Deus. Aí ele fala assim: agora, então, a pergunta: será que esse perdão só é dado àqueles que têm a fé em Cristo, mas também guardam a lei judaica, inclusive a circuncisão? Ou o perdão é dado também àqueles que não guardam a lei judaica, ou seja, os incircuncisos, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu a salvação por meio da sua fé. Foi somente pela sua fé.
Quando foi que Deus deu a salvação a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu? Antes que ele passasse pelo rito da circuncisão, da iniciação judaica. Isso que eu estava dizendo. Foi só mais tarde que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé em Deus, já o tinha aceito, já tinha sido declarado o justo, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem e são salvos sem passarem pelo rito da circuncisão. Portanto, aqueles que não guardam essa lei são justificados por Deus mediante a fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é o rito que o salva, pois Abraão achou a misericórdia divina só pela fé antes de ser circuncidado. Então, ele está falando para os judeus que acreditavam somente na circuncisão. Sabe o que era que eles diziam? Andava um grupo de judeus. Paulo pregava e dizia assim: olha, se você crê em Jesus, você é salvo. Se você crê em Jesus, você é considerado justo. A salvação alcança você. Aí aquele povo se convertia, aqueles gentios se convertiam, eles não eram judeus. E aí os judeus chegavam e diziam assim: tem que fazer a circuncisão também. Se você não realizar o ritual da circuncisão, você não é salvo. E aí, vocês vão ver lá na carta aos Gálatas que Paulo vem com muita veemência combatendo esse pensamento. O pensamento de que, você tem que ter Jesus, mas você também tem que realizar um monte de outra coisa, senão você não é salvo. Não é isso. Somente a salvação, somente a fé em Cristo Jesus já é suficiente para salvar a mim e a você da condenação do pecado. Aí ele traz o exemplo de Abraão. Se por acaso Abraão foi justificado por Deus por causa da circuncisão ou porque praticou as obras da lei? Bem, as obras da lei vieram muito depois. A lei de Moisés veio muito depois. Então, ele não foi justificado porque ele obedeceu à lei. E também ele diz, olha, o ritual da circuncisão foi feito muito depois. Foi feito porque demonstrou que ele acreditou no que Deus tinha falado. Então, só para ilustrar, porque para mim, para você, pode ser que não seja difícil acreditar em Jesus. Mas para esse povo que era praticante da lei, para esse povo judeu que tinha que se circuncidar, eles não entenderam que Deus muda os tempos e as estações. Não é verdade? Deus não faz mudança, não é Ele que diz como é que tem que ser. Então, ele chegou em Jesus e disse, pronto, agora é pela fé no sacrifício. Aquilo que eu mandei vocês fazerem, aquela obediência à lei, aquelas regras que eu tinha trazido para vocês, era para ajudar vocês a chegarem salvos, preservados aqui em Jesus. Mas uma vez que Jesus já chegou, agora fica com Jesus, que você vai estar conseguindo cumprir a lei que antes você nem conseguia. Vocês entendem? Então, Paulo está trazendo essas instruções para aquele povo daquela igreja, a igreja em Roma, os romanos, porque era muito importante que eles entendessem. Senão eles iam ficar apegados em fazer aquele monte de regra, continuar fazendo, mas não ia dar em nada. Então, ele está trazendo essas instruções. Aí aqui ele diz assim, portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus. Mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Pois, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa é inútil. A questão, porém, é esta. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-la. O único jeito de podermos evitar a quebra da sua lei é não termos nenhuma para quebrar. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos. Se tivermos fé como a que Abraão teve, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos e que fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Então, esse Deus
é o Deus que nós depositamos a confiança. O Deus que fala de acontecimentos futuros como se ele já fosse passado. Se você crê em mim, você terá isso, eu farei isso. Então Deus, ele começa a falar das coisas que ainda vão acontecer no futuro como se já fosse passado, porque Deus, ele já esteve no futuro, ele sabe o futuro e ele sabe que vai acontecer exatamente como ele falou. Por isso que é importante a gente obedecer e seguir aquilo que Deus está nos instruindo, que Deus está nos orientando a respeito da sua palavra, porque vai acontecer conforme ele falou. Amém? Então fica firme na palavra de Deus, fica firme nas promessas que Deus já falou, porque ele é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem, porque ele tem convicção e fala com certeza, porque ele sabe que se depende dele, então assim será. No que depende dele, assim será. Aí ele diz assim: assim, quando Deus disse a Abraão que ele daria um filho e que por sua vez ele teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir. E porque a sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos e Sara, sua mulher, também era idosa demais para ter filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Ele creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais forte. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Aqui está um exemplo da fé. Se você só festeja quando vê a coisa que Deus falou acontecendo, então isso não é fé. Fé é você festejar e se alegrar e receber antes mesmo daquilo acontecer. Lembra que aqui em cima diz que Deus é aquele que chama a existência das coisas que não são como se já fossem. Deus se refere às coisas do futuro como se fosse passado. É porque ele tem convicção de que assim será. Pois Abraão foi do mesmo jeito. Quando ele disse assim: Abraão, você vai ser pai de muitas nações, ele estava falando dos que iriam crer no futuro, dos que iriam crer no sacrifício que ele iria realizar em Cristo Jesus. Então, Abraão, ele foi lá no futuro, ele acreditou que Deus um dia faria. Ele acreditou, é como se ele tivesse visualizado Cristo. Um dia Cristo morrendo na cruz, na verdade ele pode não ter visto com os olhos físicos, mas ele viu com os olhos do coração, ele viu com a fé, ele visualizou aquele futuro e ele acreditou em Deus. E sabe o que mais a Bíblia diz? Ele tanto acreditou que ele celebrou, ele festejou e ele dava glória a Deus e ele cantava louvores, louvando a Deus porque Deus ia fazer. É isso que diz que ele é pai de muitas nações. Que nações? Os que creem, como eu e como você. Os que creem no que Jesus fez, os que creem no que Deus fala, esses se tornam os da fé. Esses se tornam os descendência de Abraão. Ou seja, eles se tornam como Abraão, que creu sem ver. Se para crer você precisa ver, então você não é da fé. Não é descendência de Abraão. Não vai herdar as promessas de Deus, porque as promessas são para os que creem. São para aqueles que acreditam conforme Abraão, que mesmo sem ver nada, Abraão não tinha nada em que se agarrar. Uma coisa era Deus falar para mim e para você que a gente ia ter um filho nessa idade ainda produtiva. Mas Abraão tinha quase 100 anos, Sara era velha, era idosa. E ele olhou para o seu corpo, olhou para o corpo da sua esposa e disse: ele é poderoso para fazer, ele vai fazer. Ele tem poder para fazer e eu acredito. Não sei como, mas acredito. Então, porque ele acreditou, a Bíblia diz que ele foi considerado justo. Então, queridos, não fica encontrando, fazendo um monte de pergunta, como vai ser, racionalizando. Só crê. Se Deus falou, se as promessas de Deus, se ele falou que vai acontecer, então vai acontecer. Não sei como, não sei quando, mas que vai acontecer, vai. Porque a Bíblia diz aqui, nesse versículo, que hoje é o meu versículo, ele fala de acontecimentos futuros, como se eles já tivessem no passado. Porque para Deus, isso não importa se no futuro, se está no passado, ele vai realizar. Então, se ele deu uma promessa para mim e para você de algo, agarra, vive, celebra, festeja, porque assim será. Assim já é. A gente gosta de brincar, eu digo já é, porque a palavra de Deus, quando
ela é falada, ela se estabelece no universo. E ela já é uma realidade, porque não volta atrás. A Bíblia diz que ele não volta atrás no que ele fala. Ele não é homem para que minta e nem é filho de homem para que se arrependa. De modo que se ele falou, ele vai cumprir. A gente não volta atrás? Ah, eu falei, sabe, mas naquele dia que eu falei, eu não tinha entendido direito, aí a gente volta atrás. Mas Deus não. Quando ele fala, é porque ele já tem convicção. Então fica firme naquilo que Deus falou. Não tenha receio de acreditar. Agora, esta declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para Abraão, não foi somente benefício para Abraão. Ela também foi escrita para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão. Quando cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Então, nós agora, quando Deus estava falando para Abraão aquilo, ele não disse, não é só você e sua família, Abraão. Ele disse muitas nações, pai de nações, ou seja, muita gente. E, sabe, são todos os que creem, como eu e como você. Então, nós somos da família da fé, nós somos da descendência de Abraão, nós herdamos as promessas. A Bíblia diz que quando ele falou descendente de Abraão, ele não estava falando de Isaac, porque iria casar e ter outros filhos. Ele estava falando o descendente, o da fé, o Cristo, o Jesus, que nasceria da descendência, mas seria o herdeiro, ele fala o herdeiro, o descendente, está falando de Jesus. Que em Jesus Cristo, quem cresce em Jesus Cristo, como Abraão creu, esses seriam os herdeiros, esses seriam o povo de Deus, esses iriam herdar as promessas de bênção. Lembra das bênçãos de Abraão que ele deu? Disse assim, Abraão, se você crê, eu vou fazer de você grande, eu vou enriquecer você, eu vou prosperar você, eu vou fazer tanta coisa por você. Então, se você crê, então você é herdeiro dessas promessas também. Amém? Então a gente crê e a gente recebe, celebra tudo que é promessa de Deus para Abraão, agora é minha e sua por causa de Cristo Jesus. Nós somos abençoados, nós somos prósperos, nós somos o povo de Deus, não tem nada que seja difícil demais para Deus, que é o nosso Deus. Então, se somos de Deus, se Deus pôde fazer em Abraão, Deus pode fazer na minha e na sua vida também. Se Deus pode fazer, se Deus pode realizar grandes coisas através de Abraão, ele pode realizar através de mim e de você também. Fica firme, porque o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se nessa leitura você identificou alguma coisa que você precisa aprender, seja um pecado para abandonar, seja uma atitude para mudar, seja um louvor para você dar a Deus por causa de uma promessa que ele te deu, escreve isso, toma nota, registra e toma uma decisão de viver daquele jeito. E aplica isso no passo de número 3. No passo de número 3, você escreve uma aplicação para você realizar. E memoriza isso no passo de número 4. Aproveita e pega esse versículo e diga, se Deus falou, ele é poderoso para fazer. O meu versículo de memória hoje é esse aqui, que ele diz assim, no versículo... Cadê? Só um instantinho. 18? Será que é o 18? Deixa eu ver. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações, e essa promessa é do próprio Deus em quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos e que fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Exatamente. Esse é o meu versículo de memória, o 15, né? Romanos 4, não. O 17, Romanos 4, 17. Então, esse é o meu versículo de memorização, a minha aplicação está aqui. Eu quero estimular você a escrever, né, o que foi aquilo ou que você vai aplicar, ou aquilo que você mais entendeu, aquilo que você compreendeu dessa leitura, e deixar nos comentários para que a gente possa festejar junto com você, para que a gente possa celebrar. E também você pode enviar esse vídeo para outra pessoa, para que ela também receba, para que ela também medite nesse capítulo 4 de Romanos e receba aquilo que Deus está oferecendo para ela, através da sua palavra. Tá bom? Então, amanhã a gente se vê às 6 da manhã. Eu não sei se é às 6 ou às 7, estou em dúvida ainda.
ainda. Vou realizar aqui uma enquete, fiquei de ver, porque a pessoa que me ajuda ainda não conseguiu. Mas eu quero ver qual é o melhor horário para você. 7 horas, 8 horas, eu acho que eu vou ficar em torno disso, porque eu estava levantando 5h30, eu não estava conseguindo dar conta de alguns horários, porque eu durmo tarde e eu não estava conseguindo descansar o suficiente. Mas nós vamos ajustar os horários e a gente vai poder se ver todos os dias ao vivo. E quem não puder ver ao vivo vai poder acompanhar e fazer a leitura com a ajuda do vídeo que vai ficar salvo. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Encaminhe esse vídeo para outra pessoa, porque vai ajudar muito essa outra pessoa. Beijo no seu coração.